Muito bem, estamos aqui para mais um podcast, né, aqui do Podcafos. Dessa vez trazendo uma convidada muito especial, que é minha namorada. Ela vai se apresentar e a gente vai bater um papo aqui descontraído. Ela é professora de yoga, professora de química, e nós falaremos bastante sobre os assuntos do yoga, para quem pode ser o yoga, desmistificar alguns assuntos acerca desse tipo de atividade física, atividade mental também. Nós falamos com outros convidados em outros momentos a respeito da importância da integração entre o exercício físico e corpo e mente, e é uma excelente convidada para falar a respeito disso também, e desmistificar uma série de questões que cercam a parte do yoga. Mais uma vez, antes dela se apresentar para todos nós aqui, frisar a importância para que você divulgue o canal, se inscreva no canal, porque isso é bastante importante para que a gente possa fazer os futuros vídeos, futuras lives realmente ao vivo, que até então, até a gente atingir a meta de 1.000 inscritos, a gente só consegue fazer esse vídeo gravado. Infelizmente, o YouTube só permite, a partir de 1.000 inscritos, fazer o podcast ao vivo de fato. E aí vai ficar mais interessante no sentido de perguntas, de interação com as pessoas, e a dinâmica ao vivo é um pouco diferente da dinâmica gravada, né? Então, se você puder, se você gosta de saúde, qualidade de vida, assuntos ligados a isso de forma acessível, com profissionais, especialistas, e colegas da área ou fora da área, relatos de experiência, vivência das mais diversas doenças crônicas, mais diversas atividades físicas, intervenções de saúde, seja de sono, seja de diabetes, de obesidade, de alimentação, enfim, esse é o canal para isso. Ajude se inscrevendo, compartilhando com quem você conhece, para a gente poder chegar nesses 1.000 inscritos o mais breve possível. Obrigado por estar aqui mais uma vez e vamos lá. Vocês vão ver eu chamar a Bruna de amor, que ela é minha namorada, ela trabalha comigo também no estúdio. Queria que você se apresentasse, como que você se chama de forma profissional, assim, para divulgar seu trabalho, seu nome, sobrenome e o que você faz. Eu sou Bruna Leila Borges, namorada do Leandro. Sou professora de yoga, sou professora de química, como você disse. Às vezes eu uso também instrutora de yoga, porque a gente fala muito que o yoga, quando a gente está ali numa aula, é como se a gente está ali como instrumento para ensinar algo que é tão milenar. Então, é diferente de quando eu ensino química e de quando eu ensino yoga. Então, também, às vezes, eu me coloco como instrutora e não como professora. E sou formada em pedagogia também. Então, tem muita relação para mim, o ensinar. Tanto uma vez dando aula para criança, o menininho falou para mim, acho que ele tinha uns 8, 9 anos: "Tô tentando entender qual que é a relação de ser professora de yoga e ser professora de química. O que que uma coisa tem a ver com a outra?" Era isso que eu ia pedir para você falar. E foi aí que eu comecei a refletir sobre, junto com ele ali mesmo na hora. E uma vez também meus alunos maiores, já do ensino médio, me perguntaram se eu não fosse professora, e aí eles não sabiam ainda que eu era professora de yoga. Se eu não fosse professora, o que eu seria? Aí eu falei: "Na verdade, eu tenho uma outra profissão, que é ser professora também. Então, se eu não fosse professora, eu seria professora." Então acho que a relação é essa, ensinar. E tanto que hoje eu também trabalho com yoga com adolescentes, com criança, então é uma coisa que me cativa. Você, levar aquilo que faz sentido, que você gosta, apesar de parecer meio estranho falar que eu gosto de química, porque ninguém gosta, mas eu gosto. Então, quando eu ensino isso, Alguém tem que gostar de química. alguém tem que gostar, pelo menos da professora. O mundo precisa de químicos. Sim. Então, quando eu ensino, aquilo faz sentido para mim. Primeiro, me toca e eu tenho vontade de passar para as pessoas. Então, acho que essa é a relação e é o que faz sentido para mim. Por conta de você já ser professora já da área de química, que você se viu, de repente, querendo ir para uma outra área de ensino, como que foi essa descoberta com o yoga especificamente, lá Foi, atrás? eu
primeiro eu comecei a praticar yoga junto com muitos outros caminhos de autoconhecimento, mas foi um ano que eu estava buscando que a vida precisava dar um jeito, que do jeito que estava não estava bom. E junto com terapia, com sagrado feminino, com yoga, eu fui buscando autoconhecimento. E aí, com o tempo já praticando, onde eu praticava, surgiu a oportunidade de fazer o curso de formação, mas a minha intenção não era dar aula, nunca foi, quando eu comecei a fazer o curso. Uhum. Foi com o Só, intuito de autoaprimoramento, para é, você evoluir na sua prática. conhecer mais o que era o yoga e aí, com o tempo, eu fui vendo que fazia sentido para mim, porque eu gostava de ensinar e para mim é fácil estar na frente de outras pessoas e falar em público e estudar e me preparar. E aí acabou acontecendo e foi indo e foi dando certo. O yoga foi meio que assim uma busca de autoconhecimento, junto com essas outras práticas que você fazia também. É. Não foi uma opção, não foi um caminho de arrumar outro trabalho, sabe? Aham. É procurar outra renda ou qualquer coisa assim. Tá. E por que que você se interessou tanto pelo yoga? Porque tem tanta atividade que a gente pode fazer para. Você falou que buscou terapia e tudo mais. Tem tantas coisas que a gente pode fazer para buscar esse autoconhecimento, cursos, formações, caminhos, seja qual for, e você escolheu o yoga em específico. Foi alguma situação que aconteceu com você? Alguma É, coisa que você viu? Alguém que você se a inspirou? primeira vez que eu fiz foi num evento numa praça e parecia que eu já conhecia aquilo ali. Hoje se fala muito mais, as pessoas veem muito mais na internet, né? É mais fácil de você ter contato com qualquer coisa hoje em dia. E quando a primeira vez que eu fiz uma aula, acho que foi em 2016, então tem um tempinho. Eu acho assim que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha ideia de como era. E aí eu fiz numa praça, num evento que estava tendo aberto, gratuito. E fez muito sentido para mim, assim, mesmo ali na praça, com um monte de gente, eu consegui me concentrar, eh, consegui estar presente ali, foi muito bom. E aí logo eu comecei a praticar mais. E eu acho que o que mais o yoga acabou se encaixando na minha vida justamente porque eu estava com outros caminhos, né, de autoconhecimento. Então, talvez se fosse só ele, não faria tanto sentido como todos os outros que eu estava, não faria sentido. Só ele, junto com todos os outros, fez bastante sentido. Uma peça num quebra-cabeça É, maior que se encaixou, o yoga. é, No momento certo, na hora certa. é. Porque às vezes as pessoas associam assim, né? Yoga é uma atividade mais calma, então você é uma pessoa mais calma, você transmite. Eu sou um pouco mais acelerado, você é uma pessoa um pouco mais calma. Então, às vezes, transmite essa mensagem para a pessoa que às vezes tem curiosidade e até às vezes distancia essa pessoa, porque ela fala, mas eu não sou aquele que consegue se concentrar, se Ficar acalmar, sentadinho, eu falo muito fazer isso aquela para as crianças. postura. Ai, a gente não vai ficar assim, só sentadinho, fazendo on. As crianças falam, né, o que todo mundo pensa, e todo mundo pensa isso, e as crianças E o falam. yoga é isso na prática? Como que é? Por exemplo, se uma pessoa muito agitada e que não consegue ficar parada e que tem uma grande dificuldade de mobilidade na Uhum. parte física, É, como que você trata essa pessoa quando ela chega para você? tem muitos estereótipos, né, na verdade, a gente conversa muito sobre isso, né, e você, como tem muitos estereótipos ao redor de todas As as áreas físicas. é. E o yoga tem muito estereótipo de que ele é possível só para quem é flexível, para quem é calmo. Isso acaba sendo, né, maioria mulheres, para quem está buscando autoconhecimento, jovem. E na verdade não é só isso, né? Como qualquer atividade física é possível para qualquer um. Eh, então, hoje, eu dou aula, como eu falei, acho que não falei com detalhes, né? Mas dou aula para crianças. Tem uma turminha com 2 de 5 aninhos, que agora tem 5, mas começaram comigo com 4. Tinham 3, agora a gente está só em 2. Dou aula para gestante, para adolescentes, para adultos e para idosos. Então,
quando Muita chega diversidade de público, né? eu estava falando, né, como que para mim foi, eu não conhecia muito do yoga quando eu comecei, e hoje os alunos chegam até mim sabendo alguma coisa. "Ah, eu vi, eu sei o que é, mas nunca fiz". E normalmente esse "eu vi, eu sei o que é", são referências do padrão que a gente estava falando, né, de corpos no padrão, jovens, magros, a maioria mulheres, com aquelas posturas como que é a palavra? Mirabolantes. Isso. E e não é a realidade, né, então isso afasta as pessoas. E essa pessoa que chega toda fora do estereótipo, ela não tem, às vezes, flexibilidade, ela não tem calmaria mental, não tem uma facilidade de noção corporal. Como que você consegue convencer, por exemplo, essa pessoa que chega para você? O que que você fala? Como você age com essa pessoa? Eu acho que o caminho é mostrar que, somos todos diferentes, né, eu às vezes, um exemplo que eu gosto muito de usar é que sempre na aula tem alguém que é maior que eu, obviamente, eu com meu 1,53 e meio de altura. Então eu sempre acabo comparando, né, algumas posturas que a gente vai fazer, às vezes a perna da pessoa é muito maior que a minha, então não dá pra gente se comparar, né, ela Uhum. vai fazer de um jeito, eu vou fazer do outro, vou fazer diferente. Então eu tô ali na frente, tô ali propondo alguns lugares pra gente chegar, mas que cada um tem os seus limites. E às vezes são limites, não só físicos, lógico que tem também, mas eu sempre uso como exemplo, um dia que eu não dormi bem e acordei com dor no pescoço, que Uhum. exatamente estou com dor no pescoço hoje. Eu falo para os meus alunos, falo: "Ó, eu vou falar para vocês, sei lá, por exemplo, virar o pescoço para o lado. Eu não vou fazer, mas vocês vão fazer". Aham. Então pode acontecer isso com eles, Tanto de com você como professor ali na frente, exemplo, quanto com o aluno também. é. Então todo mundo tem limitação, né, todos nós temos muitas limitações. E o ioga, ele acaba trabalhando não só o físico, mas acaba surgindo na aula muitas limitações emocionais também, né, muitas limitações mentais e do ego. Então, às vezes, acaba acontecendo você querer o aluno querer se comparar, querer chegar num lugar que às vezes ele vai se lesionar, então tudo isso ele tem que entender, de que eu estou propondo uma postura e uma coisa que é muito bacana no yoga é que sempre tem, passos para a gente caminhando. Então eu falo: "Ó, a gente vai chegar com o pé aqui, mas você pode deixar aqui e aqui e aqui, que você também está fazendo a postura. Uhum. Às vezes hoje você não está com um equilíbrio bom, às vezes você não está num bom dia, então para aqui, não vai percebendo, sem se comparar e às vezes você percebe que o aluno está olhando para o lado, e aí com o tempo ele vai percebendo que ele tem que estar com ele mesmo ali e não Se comparar. comparar também consigo, né? Eu vou fazer um comparativo com algo que acontece assim no meu ambiente, na minha área, que eu acho que vai de encontro com o que acontece com você. E aí queria que você falasse se sim ou se não. Eu já falei, acredito que no episódio piloto, a respeito dessa cultura do exercício físico. Cultura do exercício físico, ela prega 3 verdades, né. Ou você vai atrás de uma atividade coordenada em uma academia, em um box, ou um estúdio para você emagrecer, ou para você definir, que é ganhar massa e perder gordura, ou para você ganhar muita massa, alto volume muscular. Então essas 3 coisas, elas são estritamente estéticas, só que o exercício, ele é extremamente complexo. Quando a gente começa a fazer uma determinada atividade física, principalmente essa orientada, por exemplo, uma aula coordenada de yoga, um treinamento físico personalizado, são atividades que são um pouco mais individualizadas, pensando nessa questão da progressão, pensando na questão também das limitações do aluno e também um objetivo não necessariamente estético, que é o que se prega. Dentro dessa visão de estética, eu acho que o que é mais se vê, até no nível assim de mídia, de divulgação, de marketing internet, que hoje é o forte, né? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, as pessoas veem muito daquilo que já é muito belo, muito difícil, muito extremo. E isso, assim como em outras situações, saindo do exercício, por exemplo, padrão de Uhum. beleza, é, com
como você deveria estar financeiramente aos 20, aos 30, aos 40 anos, como deveria estar composta a sua família, quanto dinheiro você devia ter, quais os bens que você devia ter. Eu acho que essa questão de o extremismo dentro da divulgação do exercício, seja, tô vendo isso agora, essa questão do yoga, né? Qual que é o parâmetro do yoga? O professor é o cara que veio lá da Índia e passou 30 anos estudando lá com os mestres. E aí ele dominou aquela arte e a partir daí ele vai fazer todo mundo dominar 100% o controle mental e corporal. Essa coisa do extremo. O aluno, ele já tem que ser flexível, ele já tem que ser calmo, ele já tem que ser tranquilo para ele poder praticar yoga. Uhum. No caso dos ambientes de treinamento físico, você já tem que ser mais magro, porque o gordinho, o obeso, ele é excluído do ambiente de academia, aquele monte de espelho, aquele monte de foto, aquele monte de vídeo, aquela coisa bonita, esbelta, e que tem que ser todo dia, e tem que ser 1, 2 horas de treinamento. Então, o linguajar, o marketing em cima dessas atividades, eu acredito que ele é muito agressivo num sentido negativo, né? Aquela pessoa simples Ele é do dia a dia, excludente, né? exatamente. Aquela pessoa simples, né? A gente, por exemplo, nós não somos atletas, né? Eu e você, nós não somos atletas. A gente trabalha com isso para um público que não é esse público. Só que a dificuldade dessas pessoas conseguirem enxergar que é acessível para todos, só que de uma forma diferente do que é pregado por aí. Uhum. Na parte do yoga, você teve dificuldade de se encaixar porque você não estava almejando esse extremismo? Como que foi para você esse primeiro contato? Ou foi natural? Porque eu, por exemplo, de exercício, demorou muito tempo para mim encontrando formas de tornar mais agradável para eu praticar. Porque eu gosto de esportes, de atividades esportivas, mas o treinamento, aquela coisa maçante, se for na linguagem do hipertrofia, do definição, para mim não me pega. Uhum. Para mim não foi tão desafiador, assim, porque eu acabei me aproximando de pessoas com a mesma ideia minha e de não para esse lugar excludente. Aham. E hoje acho que as pessoas estão buscando mais isso, né, então é difícil, e assim, a visão que eu tenho também quando eu falo é daqui da nossa cidade, né, eu não tenho, por exemplo, contato em São Paulo que tem muitas escolas de Aham. yoga, então a visão que eu tenho é limitada em relação à cidade que a gente está. Então aqui eu não vejo muito isso, assim, apesar que, lógico, se você vai num estúdio, numa aula de yoga, acaba sendo essas pessoas mesmo que você encontra, mas justamente por tudo isso que você estava falando, né, porque é difícil, a divulgação que se tem de tudo e os meios que a gente acessa hoje acabam sendo as redes sociais, Instagram, Todo TikTok, mundo é perfeito, é onde é tudo lindo. isso que é vendido. E eu acho que, a gente só tem a perder com isso em muitos sentidos, né. Então, como atividade física é uma dessas coisas que a gente tem a perder, porque quando a gente olha para esses padrões todos e quem tá dentro desses padrões são poucas pessoas, né, a maioria não tá. Então a maioria acaba se afastando, principalmente de uma atividade física saudável e de hábitos de vida saudável, né. Inclusive eu acho que os 2 convidados que estiveram antes de mim falaram bastante disso, né, o como que, eh, a saúde precisa ser olhada de uma forma integral, mental, física, a alimentação, a qualidade do sono, o estresse, e como não é assim que é hoje. E porque eu tenho a sensação de que tudo é colocado em pacotinhos de que tem que ser daquele jeito, né. Tudo, uma atividade física, relacionamentos, E todos da eh mesma forma, né? E tem que ser o máximo, ou senão você tá fazendo errado. Ou é, você é o mestre do yoga ou você não pratica yoga. é. Ou você é o mestre do crossfit, o maromba, ou você não tem direito a praticar. E porque parece que tudo que a gente faz, precisa ser publicável, né, as pessoas precisam ver que você está fazendo aquilo, e na verdade o yoga é um caminho interno, assim, de que é você com você mesmo, então, construir esse caminho é um desafio para o praticante. Hum. E acho que o que me fez muito sentido no yoga foi justamente porque eu nunca me identifiquei com outras atividades físicas, assim, né.
E sempre fui sedentária, de não gostar, como você disse, sou calminha desse meu jeito e não gostava de fazer nada, nem caminhar, nem nenhuma atividade física. E eu acho que justamente nessa busca de, como eu falei, né, terapia e tantas outras coisas, eu sabia que a atividade física era uma delas que eu precisava trazer para minha vida. E Você buscou o yoga como um autoconhecimento, uma melhoria interna pessoal, E desenvolvimento. de certa forma também movimentar o corpo, né. E uma coisa que fez mui como eu falei, fez muito sentido para mim, então eu encontrei aquela atividade, gostei e continuei nela. Então eu lembro até que uma vez eu perguntei para você recente, né, que minha mãe começou a fazer pilates, eu falei: "Ai, será que é bom para ela, não sei o quê". Você falou: "Deixa ela tá fazendo, ela tá gostando, deixa ela fazer o que ela gosta". Então, Perfeito. né, vou falar para ela, sei lá: "Mãe, se você fizesse uma musculação, ou se você fizesse hidroginástica, ia ser bom para isso, isso, isso". Não, é bom para ela o que ela tá gostando, que ela tá se sentindo bem. Então eu acho que quando um aluno chega até mim, eu tento, levar isso, né, o quanto o ioga me faz bem, eu desejo que também faça bem para aquela pessoa e que ela encontre o que ela tá buscando. O que acaba acontecendo é que às vezes a pessoa vai achando que ela vai encontrar algo e ela encontra mais do que aquilo e às vezes ela não está preparada para olhar para aquilo, porque não é só uma atividade física, né. Eu trago reflexões de olhar para si, de o quanto, o Fabrício falou bastante da respiração, né, no dia que ele veio aqui. E você fazer uma atividade física, prestando atenção na sua respiração e levar aquilo para o seu dia a dia e lidar com o estresse de alguma forma, você senta ali e o que você estava falando de pessoas muito agitadas, né. Às vezes, a pessoa, tá ali e se dá conta do quanto sua mente é agitada, é horrível para ela. Algumas pessoas não lidam bem com isso. Só que você se você persistir nisso, é um treino, né, a meditação, eu gosto de falar assim: "Não dá pra gente parar a nossa mente, você não vai parar seus pensamentos da mesma forma que você não consegue parar seu coração, que você não consegue parar seu rim, você não consegue parar seu fígado". Então, você não vai parar seus pensamentos, mas você pode trabalhar para que o seu rim funcione direito, você pode cuidar da saúde do seu fígado, você pode cuidar da saúde da sua mente. Então, é um exercício, então você não vai che não ninguém nasce, também trabalhando com educação e com crianças e adolescentes, eu já ouvi muito isso, né, que a gente precisa ensinar a se ter uma saúde mental, precisa se ensinar a meditar, a olhar para sua mente. Então a gente não aprende muitas coisas na escola, né, hoje em dia um pouco mais, mas por exemplo, na minha época eu não aprendi educação financeira, não aprendi nada sobre mindfulness, que hoje se tem um pouco mais nas escolas, sobre, eh, me fugiu a palavra, é alguma coisa socioemocional. Me fugiu a palavra, mas Como se hoje se portar socialmente, a é, questão da sociabilidade, no hoje nas escolas inteligência isso, emocional, inteligência socioemocional, essa palavra. socioemocional. É. Hoje algumas escolas trabalham isso um pouco mais. Então a gente precisa aprender isso, ninguém nasce sabendo. E eu falo isso para os meus alunos adultos, como eu falo para as crianças, e para os adolescentes, né. Ninguém aprendeu a ler do dia para a noite, ninguém aprendeu a fazer conta do dia para a noite, você precisou errar e ter um caminho de evolução. A mesma coisa é com, né, principalmente as pessoas como você falou: "Ah, eu sou muito agitado, eu não consigo, não me imagino sentado fazendo Om e meditando". Justamente por isso, porque aquela pessoa que está ali sentada meditando, fazendo Om e postando isso nas redes sociais, ela passou por um processo. Aliás, para tudo, né, todo mundo tem os seus processos e o que a gente vê é só uma parte deles. Então, Nesse sentido, não é estranho também como, essa coisa do estereótipo, ela vai justamente contra a proposta do porque, por exemplo, o yoga, aquela pessoa, aquele indivíduo, seja criança, adulto, grávida, adolescente, aquela pessoa que tá fora daquele estereótipo não seria aquela pessoa mais necessitada do yoga? Porque, por exemplo, uhum, pessoa que é acelerada, a pessoa que às vezes está acima do uhum, peso, que é pouco flexível, ela não vai trabalhar justamente uhum. isso no São yoga. essas pessoas que precisam, né. Então, essa mesma dificuldade que acontece também nessa questão das pessoas serem espantadas antes mesmo de entrar em contato Uhum, com uma outra forma de abordagem. Eu acho que talvez também tem pessoas na área, né,
Assim, eu não se você souber para relatar também, mas eu acho que tem pessoas na área que também, reforçam esse discurso. Porque eu acho que tem público para tudo também, né. A pessoa que já tem mais facilidade, que ela quer um desempenho, né, de um nível mais alto, né, por exemplo, é diferente você ser jogador de basquete profissional, almejar campeonatos, times grandes, patrocínios e ganhar a vida para Uhum, isso, de vocês no final de semana você bater uma bola com os uhum, amigos, com outro propósito, com uma outra cobrança, com uma outra rotina. Só que esse mesmo cara tá fazendo a mesma atividade, só que de formas diferentes. As pessoas conseguem entender isso no esporte de bola, por exemplo, porque a gente vê muito isso uhum. na piscina, nas quadras. Mas por que será que tem tanta dificuldade quando vai para uma aula mais específica, assim, por exemplo, uma atividade meditativa, yoga, ou um treinamento físico para tratar uma doença, por exemplo? O que que você acha? Você acha que isso é É. incentivado pela área? A gente já falou da mídia, né? Uhum. Mas você acha que também tem um pouco de culpa profissional, se a gente for pensar de modo generalista, por exemplo? É, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é dessa comparação que você fez, né. O futebol, todo mundo sabe que tem lá o cara profissional e que você vai jogar de final de semana, você não vai chegar naquele nível. Mas em outras coisas, não, né. Então, sei lá, uma natação, vai só fazer, porque vai melhorar a sua Para se qualidade de divertir, vida, para para se divertir. Eh, eu acho que, não só a mídia, como a gente já falou, mas talvez a a falta de informação, né. E é aí que entra, eu acho, talvez, canais como esse que você está é trazendo isso e que eu acho. propondo, de trazer pessoas para falar como é possível a gente melhorar a qualidade de vida, com pouca coisa, né. Sim. O podcast, o da Mari, nossa, é incrível, a história dela é incrível, e quantas queixas a gente tem de pessoas que vão procurar médicos e ela falou, né, do olhar humano, Sim. eh, e Falta que tempo, é falta atenção, às vezes, ali, é né? o que eu falei dos pacotinhos, né, como que, ó, é isso e pronto, não importa. Ela falou do olhar que você teve, né. Não importa se aquela pessoa dorme de noite ou não dorme de noite, se ela tem uma família, se ela não tem uma família, se ela tem filhos, se ela não tem. São os pacotes que a gente coloca tudo. Então eu acho que a falta de informação é que faz muita diferença, né. O que salvou a Mari foi a informação que ela mesma foi atrás, que não estava vindo até ela. Ela precisou ir atrás. Então eu acho que a falta de informação e aí por onde que a gente obtém informação, né, pela mídia. Hoje as próprias pessoas vão atrás de informação, né, então tem muito mais informação, só que quem fica nos principais canais e só pega aquilo que chega até ele, que não vai atrás, vai sendo alimentado cada vez mais com esses estereótipos negativos e com isso que reforça o que não é bom, né. Então Afasta quem precisa, né? você precisa ter buscar aquilo. E normalmente a gente só busca pela dor, né. As pessoas que chegam até você, que chegam até mim, são situações em que, extremas, né, de estar precisando de ajuda. De repente, aí mais um ponto para a gente realmente ter formas, formatos de discutir esse tipo de assunto, né? Por exemplo, você estava falando da questão dessa desproporção entre o extremo e a prática saudável para quem precisa, mas que não é atingida. Quando a gente vai para a área de treinamento físico, a gente tem uma pesquisa que é conhecida por todo mundo na área de educação física. Antes da pandemia, a gente tinha uma estatística de que 95% da população do Brasil não ia para ambientes de treinamento. Então isso é absurdamente, desproporcional. Uhum, E aí por que será? Porque ao mesmo tempo quando a gente tem a questão das bolhas, né, a gente fica em uma bolha, nós que somos ativos, que a gente trabalha com isso, a gente vê muito disso. Se a pessoa procurou uma vez na internet, né, começa a aparecer para ela pessoas que praticam, regiões na cidade que tem aquela atividade, mas quantas pessoas leigas sabem dessa informação de que, na verdade, é a minoria da população do Brasil inteiro que faz prática regular de atividades físicas uhum. e é um quesito importantíssimo, um dos quesitos primordiais para prevenção, por exemplo, de doenças crônicas, doenças mentais, eh, adoecimento, envelhecimento
tanto cognitivo quanto físico, que vai diminuir a capacidade funcional, que vai aumentar o índice de queda do idoso, que vai causar Uhum. dependência tanto física quanto mental. Então, o discurso para esse público parece que está tendo muito resultado, parece que tá todo mundo praticando atividade física porque a gente vê muito, mas se a gente for ver na verdade, é a grande minoria. E Uhum. prova disso que se a gente for nas famílias perguntar para os pais, para as mães, para os avós, para os avós, por que que eles não fazem exercício, eles vão dar normalmente alguma desculpa, ou das academias porque é um ambiente estético, ou das práticas, por exemplo, yoga, porque eles não nasceram para aquilo e eles acham que eles precisam nascer para aquilo, para poder praticar aquilo. Uhum. Então a gente entra em uma grande lacuna onde está aí quem são os profissionais ou as pessoas que estão tentando ajudar a convencer essas pessoas que precisam de verdade, mas não estão praticando essas atividades, né? Ouvindo você falar, me veio um pouco o que deveria ser um hábito nosso, que não é que é a saúde preventiva, né. Isso. A gente não tem essa cultura. O Fabrício falou um pouco da medicina chinesa, a medicina indiana, que são medicinas muito antigas, têm essa cultura da prevenção, de trabalhar uma vida, de cuidar ao longo da vida toda, como você falou, né, como atividade física previne quedas em idosos, como técnicas de respiração, previnem muita coisa, melhoram muito a qualidade de vida, sono, estresse, tudo que a Mari falou, né, como melhorou a vida dela, melhorando questões hormonais, melhorando questões de sono, o estresse. Então, como uma boa alimentação, essas medicinas que eu falei que são muito mais antigas, né, cuidam da alimentação, da qualidade do sono, para que tudo isso seja regulado, né, Intervenções hormônio. holísticas, né? É, e a Integrais. nossa cultura não de uma medicina ocidental, não é nada disso, né, ela não é nada preventiva. Então, como a Mari mesmo falou, foi lá no médico: "Ó, esse remédio, 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 remédio". E uma atividade física, 30 minutos, uma caminhada, faz toda a diferença. E hoje a gente vê alguns médicos indo um pouco mais nesse caminho. Mas acho assim que vai anos e anos para a gente conseguir ter um resultado onde, como você estava falando aí de números, né? Onde a maior parte da população colhe esses frutos. Porque, de fato, é uma minoria da população que tem acesso a psicólogos, né? Atendimento psicológico, que tem acesso a atividade física, são poucas pessoas que conseguem pagar uma atividade física, mesmo tendo, quando você se dispõe a oferecer mais barato, A aderência também é não é. muito baixa, é muito E o baixa. público muitas vezes também é aquele público que já gosta, que não Sim, precisa, que porque não chega a outras pessoas, né. Então eu acho é um caminho muito longo que a gente tem que percorrer ainda, onde profissionais que querem realmente levar essa qualidade de vida e trabalhar essa prevenção, porque a gente vive numa cultura muito de remediar só, Uhum. né, e não trabalhar a prevenção. E isso é realmente cultural, porque como eu falei, né, são poucas as pessoas que têm condição tanto financeira, mas de hábitos de vida e de ritmos de vida, né. Você vai falar para uma pessoa que trabalha das 8 da manhã às 8 da noite, e sai de casa cedo, porque pega ônibus e demora para chegar no trabalho, e pega o ônibus lotado para voltar para casa, chega em casa, tem um monte de filho, você vai falar para ela que ela precisa fazer 30 minutos de caminhada, ela vai rir da sua cara. Então se você Condições e condições para prática também. condições econômicas também, né. Então, eu acho que gira tudo isso que a gente está discutindo gira muito em questões políticas, em questões econômicas e culturais, que não é um hábito da nossa cultura, cuidar. Um dos lugares que eu trabalho tem várias terapias juntos, acupuntura, reiki, psicólogos, e a gente fala bastante disso, como é difícil das pessoas entenderem a prevenção, né, então procuram acupuntura com muita dor. E se você fizer regularmente, se você fizer uma atividade física regularmente, o yoga também, às vezes as pessoas chegam com muita dor e: "Ah, tô com muita dor na coluna, tô com dor no ombro". Você não vai conseguir fazer, e você vai fazer uma primeira vez, você vai sentir dor. Você vai ficar um tempo sentindo dor, lógico que, né, com muito respeito ao seu próprio corpo, com cuidado, que é sempre o que a gente orienta.
mas você já tá com aquela dor. Você não vai fazer o yoga e a dor vai passar. Porque provavelmente, e hoje tem muitos médicos indicando, né? Uhum. Eu ia te perguntar a respeito disso E também. aí ela foi no médico, o médico falou: ó, você precisa fazer uma fisioterapia, você precisa fazer um yoga, você precisa fazer um pilates, você precisa fazer uma atividade física, e ela acha que a dor dela vai O passar. que vem de indicativo pro yoga, particularmente para você ou para os seus colegas? É dores no corpo? Alguma situação psicológica, Eu acho psiquiátrica? muito mais psicológico, de estresse e ansiedade, porque as pessoas, né, sabem o quanto ouvem falar e leem o quanto que respiração, a meditação de fato ajuda. Aham, Mas chega assim, condições físicas, né? Dor na coluna, aham, fibromialgia, mas muito mais eu acho que estresse e ansiedade e também às vezes em estados agudos, assim, né? A aham. pessoa tá muito com dificuldade de dormir, com crises de pânico, Já em um e nível extremo. aí ela vai chegar ali de fato, ela não vai ser difícil para ela ficar, né? Fazer uma respiração, então, A é, dor extrema aguda ali, ela atrapalha na intervenção, né? Como que é. você vai fazer uma determinada postura, atividade, se a dor tá muito forte ou a limitação muito forte. E aí, às vezes, a pessoa acaba se desestimulando, que também, de novo, né, a Mari trouxe isso também. Ela falou, foi fazer 5 minutos de exercício Por e não questão de, às dava vezes, do seu conta. momento, talvez, ali. Precisar esperar um pouquinho para poder entrar, iniciar na prática, de É, repente. então, é uma busca muito particular, né, de cada um. Como eu falei, para mim fez muito sentido, porque eu estava numa busca ali de autoconhecimento, Aham. mas não é fácil, né? Não é fácil a pessoa decidir mudar o hábito de vida dela e decidir olhar para tudo isso de uma forma diferente. Uhum. Olhar para a sua própria vida de uma forma diferente. Então, como eu falei, às vezes questões, né, sociais e que não permite a pessoa, naquele momento, ter essa experiência, olhar para isso e saber que ela pode cuidar da saúde dela de uma forma diferente. Uhum. Isso que você falou, da questão de indicação médica, eu tenho percebido um pouco de diferença com relação ao passar do tempo, assim. O que que acontece? Normalmente, os médicos indicam para quem às vezes tem uma artrose, uma artrite, uma doença degenerativa óssea, ou que é mais debilitado, ou que tem uma lesão articular, ou até um pós-cirúrgico, né? Depois de fase de fisioterapia, que normalmente o pós-cirúrgico vai diretamente para fisioterapeuta e tem a liberação depois para realmente treinar, fazer um exercício físico. Normalmente a recomendação ela é água, né? Um ambiente onde você tem um controle bem maior de impacto, de movimentação, de sobrecarga. Só que a gente sabe que quanto menor o estímulo, menor a probabilidade de melhora do ponto de vista físico. E aos poucos, aparentemente, talvez por um conhecimento de busca dos próprios médicos, da área como um todo ter crescido, eu acho que a pandemia, depois eu até queria ouvir o que que você achou de se teve diferença na área do yoga depois da pandemia. Eu acho que a pandemia acelerou muito essa questão da visão não só para estética dentro do treinamento, que tem sim uma atividade para criança ali que vai ajudar no desenvolvimento motor dela. O desenvolvimento motor dela vai estar atrelado também ao desenvolvimento cognitivo, né? Coordenações e habilidades devem fazer parte do desenvolvimento de toda criança. O adulto que não tem repertório motor, ele consegue resgatar e recuperar. Tem lesões, coisas específicas, quadros crônicos, a gente tem que olhar especificamente para essa pessoa, para a gente evitar o agravamento dessas questões individuais, mas para trazer melhoria como um todo, como indivíduo. E eu acho que com o tempo, a pandemia, ela começou a olhar um pouco mais para isso, apesar de eu ainda sentir que existem poucos profissionais que adotam uma postura de visão preventiva e de visão de saúde. Porque, assim, a gente falou bastante da mídia, o que, que a mídia prega. Apesar da mídia pregar tudo isso, a gente vê nas revistas, na TV, nas mídias sociais, também falar da importância do exercício para a saúde, para o Alzheimer, Uhum, para o coração. A gente vê, só que o discurso morre aí, na uhum, informação jogada, assim, ó, faz bem para isso, faz bem para aquilo, faz bem para aquilo. Aí eu vejo a importância também de levar esse conhecimento do porquê que faz bem, uhum. do como que faz bem, porque
Tá, previne o Alzheimer, mas como eu vou convencer aquele adulto que tem tendência na família É de desenvolver o educação, né? Alzheimer, a ele praticar o exercício preventivo? Porque só de eu falar, ó, vamos começar a fazer musculação que vai prevenir Alzheimer, ele vai falar, não, eu não quero ficar forte. E Uhum, aí morreu aí o discurso, são uhum, linguagens diferentes. Que você, com relação à medicina, eu vejo mais indicação para treinamento. Só que ainda ela é mais voltada para o personal pelo sentido do perigo, porque se ele vai para um ambiente onde não tem um especialista ou uma pessoa com um olhar mais individual, como eu falei para uhum. você, às vezes pode sim agravar aquele quadro daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, o médico vai fazer indicações algumas vezes pontuais para um ou outro profissional que ele confia. Mas eu acredito que a área deu uma acelerada nisso. O que que você acha com relação ao yoga? Teve diferença antes, depois do Covid? E como que tá hoje o cenário? Porque você falou que a sua experiência foi diferente, né? Quando você entrou em Uhum. contato com o yoga. Eu hoje, eu acho que pós-pandemia as pessoas procuram muito mais o yoga nesses estados, como eu falei, de estresse, de Totalmente ansiedade, saúde mesmo. pânico, e muitas vezes indicado por médicos mesmo. Então eu acho que os médicos, lógico que, né, não todos, mas como em toda profissão, né, tem vários tipos de pessoa, mas eu sinto que os médicos estão buscando sim olhar, né, falar para essa pessoa: "Ó, você precisa procurar outras coisas". Intervenções de Eu mesmo, assim, hábitos. quando eu vou em médicos, às vezes o cara nem pergunta qual que é a minha profissão, sabe. E se eu tô reclamando de dor no ombro, eu sou professora, faz toda a diferença, eu escrevo na lousa, eu apago, então você nem sabe o que que eu faço, e aí vai É ficar por isso. isso? Isso que você falou é muito importante. E Então realmente acontece. e o médico não tem um mínimo de conversa. E tudo bem, né, tô fazendo um baita de um recorte aqui social De da minha situações experiência, específicas. de médicos particulares. Se a gente, né, pegar outro médico de SUS, também tem casos e casos. Apesar que hoje o SUS tem um sistema preventivo muito bom de médicos de família, da medicina da família, medicina de cuidado, às vezes muito mais até do que convênio. Então, na minha experiência, eu já tive esses casos, assim, do médico tá tipo, e aí? O que que você Uhum. quer? No fim, ele vai te dar um remédio pronto. Então, e sem nem, como eu disse, sem nem saber a minha profissão, isso faz toda a diferença. E hoje eu acho que pós-pandemia, né, as pessoas estão nesse estado e todo mundo, desde crianças, como eu falei, os meus aluninhos de 5 anos, metade da vida deles eles passaram na pandemia, 2 anos e meio e 2 anos e pouco, eles viveram na pandemia, em situações muito particulares cada um. Então tá todo mundo tendo consequências disso, né. E eu acho que a pandemia fez como é algo muito próximo dos médicos, fez de alguma forma, então, eles perceberem que é o que a saúde integrativa, né, Abrir esse campo de visão que da área de precisa de uma saúde. atividade física, precisa cuidar da saúde mental, precisa cuidar da alimentação, que uma dor de estômago, uma gastrite, uma dor muscular, tem outras causas ali, né. O Fabrício falou de como uma dor no ombro pode estar associado com o fígado. E eu tenho um pouco de proximidade e interesse com a medicina chinesa e gosto de ler sobre, gosto de saber sobre. A respiração é uma coisa que faz muita diferença para a saúde. E muito Eh parte do yoga também, né? Bastante. Então, acho que isso e por isso que os médicos têm indicado também um pouco, né, porque, algumas outras coisas, como por exemplo a medicina chinesa e medicinas mais tradicionais, como eu falei, é difícil você fazer com que mais pessoas tenham acesso e se interessem, né, tem muito preconceito, muitos estereótipos. Então talvez, o médico indicar um ioga e a pessoa vai chegar nesses outros caminhos também de alguma forma, eles acho que por isso que eles têm indicado mais e têm feito bem para as pessoas, né. Uhum. Você tocou no assunto yoga para crianças e eu acho que como você trabalha com público, digamos públicos especiais, vai, porque a gente sabe que existem áreas que você precisa de um pouco mais de aprofundamento e de conhecimento para você conseguir lidar com aquele determinado público, né? Eu, no meu caso, busquei mais a parte metabólica, mais preventiva de dores e lesões também.
como que foi esse caminho seu para tá, hoje eu percebi a importância de eu ser praticante de yoga. Comecei a ser praticante de yoga. Depois você viu a importância de você e a sua facilidade pessoal de você de repente virar instrutora de yoga. Uhum, Como foi que você de yoga para adultos, que eu imagino que deve ter sido o primeiro caminho, que a gente uhum, nunca chegou uhum, nesse ponto da conversa, mas imagino que seja o primeiro caminho, que é o uhum. caminho comum. Como que você chegou a gente pode ir por partes, mas resumidamente a criança, a grávida, a pessoa mais velha, com mais limitações. Uhum. Como você chegou a esses outros públicos? Eu sempre tive muita afinidade com crianças e de gostar Fora a sua maternalidade de e nascença. mas eu acho que foi ela mesmo, sabe. Foi o primeiro caminho ou não? Não, foi mesmo com adulto. Não, após os adultos foi criança, próxima. Foi. Eu fiz um curso online, e aí de especialização em ioga para criança, e aí depois logo eu fui fazer pedagogia também. Ah, tá, foi na Mas mesma não época. não na intenção já de trabalhar ioga e criança, mas, quando eu fui fazer pedagogia, foi porque o meu curso, não é licenciatura, é bacharel, e aí eu queria ter uma licenciatura e saber mais sobre educação, estudar mesmo, né. Aham. É, faz sentido como instrutora de yoga, um curso E de licenciatura. e aí depois porque eu sempre tive afinidade com criança mesmo. Eu lembro até de alguém, antes de eu quando eu estava fazendo cursinho, alguém falar pra mim: "Ah, por que que você não faz pedagogia?" A resposta foi: "Tá, eu gosto de criança, eu me imagino trabalhando com criança, mas eu não me imagino lendo tanta coisa que uma faculdade de pedagogia vai me exigir." E realmente depois que eu fui fazer pedagogia, fiz num tempo menor, porque eu fiz como eu já tinha uma graduação, é possível você fazer como uma segunda graduação, então você faz um tempo reduzido. E Elimina algumas fiz matérias, e né, na fiz prática. semipresencial, mas muita coisa para ler, e foi Aham. difícil e foi sofrido, sendo de exatas, tendo tanta coisa para ler. Mas eu sempre tive facilidade em lidar com criança, mesmo antes de ter tantos sobrinhos, sempre gostei de estar junto com criança. Então, como eu já gostava muito de ioga e, foi surgindo esse desejo de fui cada vez lendo mais e pesquisando, e hoje eu gosto muito tanto do ioga para crianças quanto do ioga para adolescentes, assim. Na verdade, o ioga no ambiente escolar é surpreendente, maravilhoso, como traz benefícios para as crianças, para os adolescentes, para a relação entre eles ali. Aliás, né, o ambiente escolar em si já é algo que me apaixona e que eu gosto muito, mas, E acho você particularmente também tem um incentivo das escolas de atuação com yoga para crianças e adolescentes. O que que a escola vê, no yoga de resultado? Porque eu acredito que ela não uhum, colocaria uma atividade para criança só distrair ali. aham. Tem um intuito por trás. Qual que é o intuito pedagógico na prática que a escola identifica, não você? Eu já tive experiências de, às vezes, ser só por marketing e Hã. não dá certo. Algumas escolas. Aham, e não dá certo. Mas quando a escola realmente entende a importância daquilo, como aquilo vai melhorar a relação intrapessoal da criança, a relação interpessoal da criança, né? Como melhora o convívio entre eles, como melhora muita coisa, melhora a concentração, como eles vão aprender melhor, como eles vão ter um conhecimento de si, que em momentos eles precisam se concentrar mais, em momentos que eles precisam relaxar. Então, só tem benefícios, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Então, a escola, quando sabe disso e chama um professor para isso, já tem tudo para dar certo, porque vai dar certo. Uma dúvida particular minha que engata nisso. Nessa questão do yoga para criança, aquele aluno que ele é mais excluído na educação física, porque a gente sabe que existe isso, Uhum, né. Na minha época mesmo, o professor soltava a bola e se vira nos 30, que é uhum, longe de ser uma educação física ideal, uhum, né. Eu sou formado também em licenciatura, além do bacharel em educação física, e a gente tem toda uma estrutura pedagógica, um motivo, um trabalho de base, de progressão de acordo com a faixa etária, com o intuito realmente de desenvolver coordenações e habilidades que vão impactar na vida do adulto, né? uhum, E não só na questão física e mental, mas social também. Porque a gente vê que a criança excluída, ela ou recebe bullying, ou ela tem ela é uhum, mais desengonçada, tem menos coordenação, então ela é a última chamada para entrar uhum, naquela atividade, ou ela odeia aquele esporte de paixão, porque
ela é ruim, porque ela não é chamada, ou Uhum. porque quando ela toca na bola, todo mundo briga com ela. Então tem todo um tabu ali envolvido a criança ou adolescente com a prática de atividade física na escola. Quando a gente vai, por exemplo, ver a questão da educação nos Estados Unidos, vou falar por cima pelo que eu vejo falar, tá? Eu não tenho conhecimento pleno sobre como que é a educação lá com relação a exercício, mas eu sei que existe um incentivo muito grande das escolas para formar atletas, seja amadores ou profissionais. Então a gente vê os alunos ali se destacarem ou quererem se destacar com o intuito profissional. Acredito que por conta disso também tem um trabalho de base um pouco melhor. Aqui a gente vê muita exclusão. Uhum. Você nota ou você tem conhecimento de que esses alunos que vão para o yoga, que gostam de yoga, que praticam yoga nas escolas, eles são esses alunos excluídos da educação física ou não tem a menor relação? Eu posso falar por mim mesma, que era uma que não fazia educação física de jeito nenhum. Já falei isso pra você, ficava jogando Aham. xadrez, estava sempre com Que é um cólica, sempre esporte, com dor de então teve uma cabeça. desculpa perfeita. Aham. Mas assim, correr, brincar, qualquer coisa de bola, nem pensar. Eh, então, eu acho que sim, né, porque se você é excluído em em um lado, você busca outro que vai te acolher. Só que também tem todas as questões quanto a gente também estava falando da exclusão, né, de que tá, um menino, ele vai procurar ioga, não porque o que ele ouve falar é que é só para meninas, Que é o estereótipo de novo. as imagens que ele vê são só de mulheres e meninas fazendo ioga. Uhum. Então hoje, na experiência que eu tenho dentro das escolas, depende muito da maturidade também, de como que eles lidam com isso, mas tá mais em uma das escolas só menina, na outra tá equilibrado, os meninos buscam também, mas, é natural do ser humano, principalmente, né, criança e adolescente, né, buscar um lugar que ele vai se sentir acolhido. Então, se o ambiente é para isso, quando eu passo nas 2 escolas que eu passo nas salas e eu falo, é para meninos e meninas, é para todo mundo, não é só para quem é muito flexível. Eu tento convidar eles e tento mostrar para eles e falo: "Vai lá, vai conhecer, você vai ver que vai te fazer muito bem". Então eles vão e imagino que sim, são os que não se encontram em outra atividade, como foi para mim, né. Eu não me encontrava em nenhuma outra atividade e fez sentido para mim, e não só porque eu era calma e sempre fui muito calma, porque tem muitas pessoas que são agitadas e sabem que aquilo ali fez muito bem para elas, e outra coisa, né, tem muitos tipos de, muitas linhas do yoga, Aham. muitos lugares diferentes, muitos instrutores diferentes, então às vezes você procura uma linha, um instrutor que não se identifica e um outro que tem um outro ritmo. Então, quando a gente fala de pessoas mais calmas, pessoas agitadas, tem tudo isso de aonde você vai buscar e como você se identifica com aquilo ou não, né. Se não acontece uma primeira identificação, e também no caso aí das crianças e dos adolescentes, né, Uhum. não tem uma primeira identificação com aquele espaço, com aquele instrutor, com aquele professor, ela pode buscar outro e Aham. aquilo ainda fazer sentido de alguma forma para ele. É, o que naturalmente acontece com qualquer área, qualquer situação, né? A Uhum, gente vai procurar onde a gente se sente bem, acolhido, olhado, que é uhum, aquela coisa do olhar humano. De repente, também pelo tamanho da turma, às vezes também o professor pode se uhum, encontrar dificuldades. Mas é que, assim, da minha vivência particular, como você teve experiências particulares, questão de médicos, por exemplo, em educação física, apesar de eu gostar, eu gostava de práticas esportivas, eu era o maior perna de pau do futebol, mas era o cara que insistia e ia lá e jogava. uhum, Jogava mais ou menos um vôlei, eu insistia, ia lá, jogava uma bola queimada, era aquele cara que não queimava ninguém, mas que esquivava de todas as bolas. uhum. Então cada um vai ter Seu a sua perfil. forma de agir. Mas eu sentia falta, assim, porque eu às vezes praticava algumas coisas fora, né, por exemplo, da prefeitura, atividade esportiva, e eu sentia muita diferença desse educar, desse ensinar da base. E depois, quando eu fui cursar a licenciatura, eu também vi essa questão da construção e da Uhum, importância que não se fala muito. Eu não conheço muitas referências da licenciatura de profissionais que falam da importância do exercício, de correlacionar com outras áreas dentro da educação uhum. básica.
A educação fez muita diferença. Na hora que você estava falando de se você pega lá uma pessoa mais velha e fala para ela que o exercício é importante para ela prevenir hipertensão e terminou aí nessa matéria. Não adianta você precisa de uma educação para aquilo, né? Sim. Então, o que que é educação física? Que na minha época era, tó, pega lá uma bola e vai ser feliz. Aí, Às vezes começou dessa época, né, essa visão excludente e de terror e de que eu vou ser excluído, de que eu não mereço, de que eu não sou capaz. é os pacotinhos, as caixinhas que eu já falei várias vezes aqui. Na educação também é assim, né? Hoje, com normas novas de educação, tenta-se mudar isso de alguma forma. Mas a física está aqui, a química está aqui, a matemática está aqui. Não, tá tudo junto. Se você pega, sei lá, uma partitura de música, tem matemática ali, tem literatura ali, tem muita coisa ali. Então as coisas não são separadas. E é assim que a gente vive para tudo, né? Então, a educação, de novo, integrativa, a saúde integrativa, que integra todas as nossas partes, deveria ser muito mais olhada e na nossa cultura não é. Tanto na educação quanto na saúde, e isso remete a muitas coisas, né? É prejudicial em muitas coisas. A gente chega numa vida adulta cheia de coisa errada, chega tudo Traumas, estragado. bloqueios, limitações e a falta de vontade também de descobrir, né? E muitas vezes também a falta de uma visão profissional que vai falar o que a pessoa precisa ouvir para que ela seja convencida Uhum. também, né? É, é, caminhando no sentido das especialidades, quais outras turmas que você tem? O que que você vê de antes e depois das pessoas, por exemplo, as grávidas que ingressam no yoga? Uhum. O que que você enxerga? É, a minha experiência maior e com o que eu falo com mais paixão é de criança e adolescente, que enxerga uma diferença enorme, assim, mas Aham. muito breve, falando, por exemplo, de idoso e de gestante. Tem É, turmas específicas para algum desses públicos? Para você apresentar só para é, as pessoas sim, que tiverem interesse, de repente? tem lugares só com aula para gestantes, por exemplo, Aham. mas é possível uma gestante, por exemplo, fazer numa turma regular. Lógico, dependendo que o médico tenha liberado ela, dependendo das condições de saúde, principalmente se ela já pratica, e Aham. aí ela tem condição de estar ali num grupo. Agora, né, se é uma pessoa muito sedentária e que quer começar a praticar e talvez ela precise de um atendimento mais individualizado. Uhum. Mesma coisa para idosos, né, para quem é mais velho, pode estar num grupo ou dependendo também da condição, talvez precise de um atendimento mais individualizado. Mas para qualquer, um desses públicos, assim, a prática recorrente, ela é muito transformadora, porque a pessoa, e como eu disse, a prática recorrente, né, porque às vezes a pessoa, como eu falei, tá ali com dor física ou emocional, faz umas 4 aulas por um mês e não alcançou o objetivo que ela queria e ela para. E não Uhum. vai alcançar mesmo com tão pouco tempo, eh, Sem e ter criado o hábito de fato, né? isso, e tá ali com essa visão, como a gente estava falando, Imediatista. de remediar, né. Então, você vai no médico, toma esse remédio aí. Uhum. A pessoa vai lá Nossa, eu fiz o e yoga pra dor nas costas que o médico mandou e não passou a dor. eu fiz para dormir melhor e não tô dormindo melhor. Então, Remédio é diferente do remédio físico, né? A cápsula, o comprimido é diferente a ação dela fisiológica no organismo, principalmente do organismo já acostumado a lidar com remédio e não com o exercício, né? uhum, Tem uma diferença muito grande da intervenção de hábitos para uma intervenção medicamentosa. É claro que cada uma com sua aham. importância. E aí, quando você vê a pessoa praticando há mais de um tempo, você vê esse efeito, né. Aham. E também o físico, que ela tá melhorando nas posturas, que ela tá melhorando o alongamento, mas da pessoa chegar para você e falar: "Olha, me faz muito bem, eu tô dormindo melhor, tá melhorando muito a minha saúde, se eu falto, eu sinto falta". Então é muito transformador e acho que talvez crianças e adolescentes, né, conversam mais e têm mais abertura, então para eles, assim, é incrível ver como é transformador. Então eles termina a aula, eles conversam, eles me contam que sentem falta ou que vão dormir, que lembram da respiração e que fazem antes de uma prova. Teve uma aluna que falou para mim, ela falou: "Ó, eu tenho prova amanhã", era de química. Mas eu vim fazer aula porque eu sei, eu tinha que escolher, ou eu ia estudar ou eu vinha fazer aula, mas eu vim fazer aula, vou estudar depois,
porque eu sei que vai fazer diferença pra mim. Chegou Olha no outro só. dia, ela falou pra mim, eu tirei 10, nunca isso tinha acontecido. E naquele dia ela contou que na de biologia ela tinha tirado 8 ou 9, não lembro. E ela falou pra mim, tá refletindo diretamente nas minhas Você notas. não ensinou química na aula de yoga, não, né? Não. E teve a de biologia também, biologia não é mais ou menos, mas não foi eu. E tem uma outra aluna onde eu dou aula para a mãe dela também, e a mãe dela me fala, ela me conta que para ela faz toda a diferença, porque antes de fazer as provas ela fica muito ansiosa e, e ela tá conseguindo ficar mais calma. Então, neles, como eu falei, né, são os meus xodozinhos, as crianças e adolescentes, e neles eu percebo muito essa diferença. Aham. Então, tenho turminhas também em família, de mães e filhas, e que eu tô com elas. Pra mim parece que já faz uns 3 anos, porque elas são as crianças que crescem, eu falo, elas faltam uma semana, parecem lá muito grandes. Mas já deve fazer uns 2 anos que a gente tá juntas, e nelas que estão em desenvolvimento, né, uma tá com 10 agora e a outra com 12, e elas fazem junto com as mães. Aham. Às vezes eu me emociono, assim, de lembrar como uma chegou lá toda sentada e ficava olhando pra mim com uma cara de que saco tá aqui, e hoje ela senta e ela respira, de vez em quando ela continua com a cara de que saco estar aqui, mas eu sei que não é comigo, que não é pessoal, e nelas eu vejo essa evolução. Como é um ser humaninho em evolução, é mais evidente, né, Aham. e com menos estereótipos e resistências na cabeça. Aham. Então é maravilhoso, assim, de ver como isso faz diferença. E é assim para os adultos também, mas talvez eles mostrem, transpareçam menos. Alguns realmente falam para você que como isso me faz bem, como tá me fazendo bem, me faz falta quando eu não venho. Então é muito bom. É. Nessa questão do adulto, você tem algum relato de caso interessante que você acha legal de falar, que já aconteceu, seja de aluno que ainda é seu ou algum aluno que já passou por você? Alguma situação interessante? Tinha uma Que às vezes assim. falta um pouco de incentivo pro adulto. Eu vejo que você, por você ter tanto esse ímpeto maternal, que você gosta, é muito apaixonada pela parte da criança e adolescente. Mas como a gente vai incentivar esses adultos, o adulto que precisa, o adulto Uhum. que tem benefício do yoga também? Eu tenho muitos alunos adultos que falam para mim como, que terminam uma aula e que agradecem, que eu sinto como aquilo ali fez bem mesmo. Aham. Eu cheguei um tempo a acompanhar uma aluna mais velha, e era aula particular, e e eu sentia como fazia bem para ela aquilo ali, e ela me agradecia muito das conversas que a gente tinha. Uma vez ela falou para mim: "Ah, eu ia cancelar a aula porque eu, não tô bem hoje, mas deixei você vir só pra gente conversar". Lógico que a gente não só conversou, mas, é é uma relação que você estabelece, né, mesmo com aula individual, como com aula em grupo. Sim. Eu lembro de quando, eu já ouvi outros professores de yoga falando de você, não ter identificação e apego com aquela turma, né, porque pode ser que de repente ela deixe de ser sua, mas confesso que para mim isso é bem difícil. Mas eu acho que tá tudo bem também, são ciclos da vida. Uhum, Ao mesmo tempo, você se entregar ali não quer dizer que também vai ser o fim do mundo se aquela turma uhum, mudar, apesar de a gente sentir, né, nós temos uhum, sentimento, acho que é difícil você, fingir que não, né, mas fazer o seu melhor ali naquele momento, uhum, aproveitar aquela turma, né. Assim como você como professora também, a parte química você deve acabar o aluno cresce, mudou uhum. de turma, É, são se ciclos da forma. vida, né, fazem parte. Mas eu acho que nesse sentido das especialidades, eu acho que ficou bem claro de que o yoga é para todos, é uma Uhum, frase que eu ouço muito você dizer. uhum. Eh, não só como minha namorada, mas também como profissional, te admiro muito. Obrigado por você ter vindo. Vou me despedir, vou deixar um espaço para você falar o que você quiser e também fazer as suas divulgações, tá? Então, obrigado pela sua contribuição. Se você quiser fazer alguma consideração final. E se tiver alguma mensagem também para aquela pessoa que talvez ainda não foi convencida, vamos bater nessa tecla porque eu acho que é importante. Aquela pessoa que ainda não foi convencida, que você falaria para essa pessoa, para tentar fazer ela pelo menos experimentar uma aula de yoga? Vai. Eu E acho que, como o exemplo que eu dei, né, que eu te perguntei da minha mãe, você falou: "Deixa ela fazer o que ela tá gostando". uhum.
procurem uma atividade física que você gosta. Então, se você não já foi em tantas e não gostou de nenhuma, tenta o yoga. Como foi comigo, né? Foi o que fez sentido para mim e o que eu me identifiquei muito rápido. Então, e como eu falei, às vezes você tenta, hoje tem muito na internet disponível, né. Tenta, assiste um vídeo, não gostou, assiste outro, procura um outro instrutor. Esses dias eu fui colocar uma meditação para ouvir antes de dormir, ouvi de uma moça que eu não conhecia, fiquei mais ansiosa do que relaxei, não gostei da velocidade, da voz, não sei, não deu liga, troquei e tudo bem. Às vezes a gente não se identifica com uma atividade física, com um profissional, Sim. então acho que o conselho Procura até maior achar, né? isso, nunca deixe de buscar, isso é para tudo na vida, como diria Nemo, a Dory do Nemo: "Continue a nadar", é o lema meu lema de vida, continue a nadar. Então continue procurando, continue buscando, se deixe os estereótipos todos de lado, para quem é uma atividade física, para quem é o ioga, preciso ser flexível, preciso ser calmo, preciso conseguir sentar. Hoje tem tantas adaptações, você pode fazer ioga na cadeira, você pode fazer em pé, não precisa ficar sentadinho com as pernas cruzadas, você não vai conseguir. Eu adoro as possibilidades de adaptações do ioga, assim como eu falei para a terceira idade, por exemplo, você pode dar aula na cadeira, aulas em pés, tem muitas adaptações possível para todo tipo, o ioga é para todo mundo. Então, é isso, continuar procurando, porque os bons frutos vêm quando você se olha, quando você se cuida, com qualquer atividade física. Deixe suas mídias aí, quem quiser procurar você aí no Instagram e quem quiser, de repente, ver como é que funciona as suas aulas, contato com Uhum. você, como que funciona. Meu Instagram é Bruna Leila B, eh, Depois vai estar na e descrição também, colocar. e lá tem um pouquinho falando da minha história, falando de todo o meu trabalho. Se quiser, me manda mensagem, me procurem lá e também te agradecer. Como você disse, também pessoalmente, profissionalmente, te admiro muito e falo isso sempre para você. Me inspiro muito em você também, na sua forma de trabalhar, na sua forma de lidar com as pessoas, que eu admiro tanto. E torço muito para que dê tudo certo, tudo que você faz, porque, né, quero casar com você logo. Então tem Dê que dar certo tudo para ter certo. dinheiro para Se casar. inscrevam, gente, se inscrevam no canal dele, me deem essa força, ele precisa dos 1000 inscritos, vamos lá. E só te agradecer e espero estar junto com você nessa caminhada sempre aí. O Com que você certeza. precisar, pode contar comigo. Foi um prazer estar aqui, te ajudar mais nesse projeto, fazer parte. E é um projeto muito incrível. Os episódios anteriores foram muito bons. Espero que. E sei daí das pessoas que estão para vir, que também vai ser muito bom. E tomara que muitas pessoas colham aí os benefícios disso que você se propõe a trazer, que é uma proposta muito boa. Tão boa quanto você é, quanto seu coração e quanto tudo que você se propõe a fazer. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a todo mundo.